Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Podemos ler juntos essa parte? Devem sujeitar. Por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ele o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se não devem nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender a dinâmica e os princípios que regem a vida de um bom cristão e de uma boa cristã. Nós não somos seres alienados, nós somos seres sociais, e sociologicamente falando, nós precisamos de uma dinâmica, de um recheio cristão, porque senão a sociedade nos engole. E os valores e os princípios que estão contidos em nossa vida, que devem estar contidos em nossa vida, eles também serão diluídos e vamos ser mais uma nessa sociedade corrupta e corruptiva. Que o Senhor nos ajude, nos encha, nos preencha, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito comum na igreja que se chama evangélica, e até mesmo na igreja que se chama católica, você ouvir um pastor, um padre, dizendo assim: olha, obedeça à minha autoridade. Não precisa fazer nenhum desfile teológico para nós sabermos que o pastor é uma autoridade da igreja espiritual constituída por Deus. Eu não vou defender isso. E todo pastor que precisa dizer eu sou o pastor, ele está deixando de ser. Todo pastor que diz eu tenho autoridade está deixando de ter. Eu não preciso dizer isso, nunca disse isso. Porque essa autoridade não é minha. A autoridade vem de Deus. Então essa parte eu vou deixar de discutir com vocês porque é uma matéria vencida. Mas a Bíblia está nos orientando a pensar mais amplamente na questão da autoridade. A Bíblia está falando de uma autoridade que ela é muito diferente do que a Bíblia diz que deve ser uma autoridade. A Bíblia está falando de autoridades, e é plural no texto original, como está nessa versão. É uma autoridade tipo um policial, é uma autoridade tipo um médico, é uma autoridade tipo um professor, tipo um enfermeiro, é uma autoridade tipo um guarda de trânsito naquele momento, um agente de trânsito, é uma autoridade tipo um vereador, tipo um prefeito, um promotor público, um delegado, é uma autoridade tipo um governador, um senador, um deputado, um presidente da República. E a Bíblia vai nos mostrar que eles foram colocados em determinados lugares com estratégia, para que eles honrassem a palavra de Deus. Porque a função de um líder é ser misericordioso. A função de um líder é ser não partidarista, apartidarismo. Ele não pode ter grupinhos na igreja, assim é na sociedade. Então a função de um governador, de um presidente, de qualquer autoridade é ser justo. Um policial militar, ele não pode pedir propina, porque isso não é da vontade de Deus.
Um pastor não deve abraçar uma pessoa pelo que essa pessoa representa na sociedade, pelo tamanho do carro. Não deve ser assim que um líder se comporta. De modo que o padrão de Deus está muito distante na sociedade. Então, temos agora dois papéis bem estabelecidos: a justiça daqueles que são colocados como líderes e a justiça daqueles que são colocados como servos de Deus. Bom, já sabemos, por especulação, por relatórios, por jornal, por observação, que o nosso país está num lamaçal de corrupção. Isto é, os líderes não estão fazendo o seu papel. Concordam comigo? Muitos policiais honestos no Brasil, muitos, mas há alguns, poucos, mas há alguns que não são honestos. Há muitos médicos, acho que total, a maioria dos médicos são honestos no Brasil. Mas tem alguns que eles estão trabalhando para o SUS e eles entram pela porta de trás, como vi uma reportagem, ele faz o seu ponto e vai para a clínica dele. Então, há alguns assim, alguns profissionais, alguns psicólogos, alguns nutricionistas que fazem as coisas erradas. Há líderes religiosos fazendo as coisas erradas. Mas observe bem, o lado de cá já se corrompeu. Isso aqui para mim, sinceramente, não é novidade. Não obedecer o que Deus estabeleceu como propósito para os líderes, para mim isso aqui não é novidade. O que mais está me causando espanto é o lado de cá. Enquanto esse lado é previsível, o lado de cá está me assustando. Porque o lado de cá o padrão é muito alto. O lado de cá o padrão é a conferência da face de Deus. O lado de cá o padrão é a presença do Senhor. É a vida de Deus na nossa vida. Então do lado de cá há crentes que faziam e fazem coisas que desagradam o coração de Deus. Há crentes que têm coragem, como nós atendemos recentemente um rapaz, que ele anda pelas BRs da Bahia e ele não tem carteira. Mas meu irmão, mas você é líder na igreja, você não tem carteira lá na igreja dele. Você não tem carteira? Não. Pastor, eu oro a Deus. Meu irmão, você está errado. Você está totalmente errado. Mas pastor, ninguém me parou nesses 4 anos. Eu vou orar para começar a lhe parar. Está repreendido, pastor. Vou orar. Vou orar para lhe parar na pista. Para não acontecer o pior com você. Sabe o que aconteceu, irmão? Prenderam o carro dele. Como eu orei, tive de ajudar a soltar o carro do cara. Pagamos um preço, eu e Tina. Ô, Jesus. Me senti culpado, eu e Tina. Tivemos de pagar. E paguei caro, viu, meu irmão? Ajudei, fiquei, mas tudo bem. Então o lado de cá está me assustando. Então, olhando para a Bíblia, em poucos versículos, observe o nosso padrão. Você já sabe, então quando eu estiver falando, não precisa mais você construir aquele pensamento. Pastor, como é que eu vou ser obediente a um governo ladrão e bandido? Bom, o lado de cá nós já sabemos que está podre. A minha fala é com o lado de cá, ok? Nós somos do lado de cá. Se ele rouba, eu não roubo. Se ele mente, eu não minto. Se ele se corrompe, eu não me corrompo. A minha fala não é com os de cá. Os de cá eu espero tudo. Os de cá eu espero que se arrependam. Os de cá eu espero que mude de postura. A minha fala é com os de cá. Os de cá é só exemplo. Os de cá é a demonstração. Então começa assim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Quem são esses todos aqui? Todos. Então não há discussão sobre isso. Mas ele diz o seguinte: nós devemos nos sujeitar a essas autoridades porque não há uma autoridade que não seja estabelecida por Deus. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte, é que a pessoa é colocada no lugar, vamos dizer assim, por um voto. Mas Deus tem o controle da vida humana de tal forma que se Deus quisesse, ele não tomaria posse. Quem lembra de um moço, eu não sei se ele disse essa frase mesmo, mas é popular, diz assim: se o PSDB ou o PSB me apoiar, nem Deus impede que eu vou subir a rampa do Planalto. Quem lembra que um rapaz disse isso? Como é o nome dele? Tancredo Neves. Gente, eu achei incrível, ele acertou. Não é que ele subiu a rampa do Planalto? Subiu mesmo, o cara era bom. Mas subiu como? Subiu num caixão. Subiu num caixão. Por quê? Eu me lembro que era pastor em Itapuã e um camarada muito querido, fez gol no Brasil todo, jogou no Flamengo, jogou no Bahia, um cara muito conhecido. Congregava conosco, um homem de Deus. E ele fez um café da manhã, e nesse café da manhã ele convidou um monte de pastores. Ele disse: meu pastor está aqui, meu pastor vai dar uma palavra. E tinha gente do Bahia, gente do Vitória. Eu fui dar uma palavra e Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi bem simples. E nessa palavra eu falava sobre Tiago, que tudo tem a vontade de Deus. Quando for fazer isso ou aquilo, diga se Deus quiser. E a minha palavra foi bem batista. Se Deus quiser, você vai ser eleito. E aí um pastor pediu a palavra e o camarada, uma bênção. Gente boa demais, o cara é educado. Daqui a pouco ele começou a falar em línguas e disse: o Senhor mandou dizer aqui para vocês:
fulano de tal vai ser eleito, porque a torcida do Bahia está com ele. E aí ele passou a palavra para mim depois, né? E aí eu vou falar o quê? Aí chega eu com a minha palavra batista, mas não foi para contrapor ele. Deus tinha colocado a palavra no meu coração. Eu só mudei a roupagem. Eu disse, olha gente, não me leva a mal. Eu sou um pastor batista. Eu não falo em língua. Não sei nem falar em línguas. Mas eu vou falar a melhor língua que existe, que é a língua da palavra. A Bíblia diz, quando formos fazer um projeto, digamos se Deus quiser. Logo eu entendo que com Bahia, com Flamengo, com todo mundo te apoiando, meu querido, que eu não vou falar o nome, você só vai ser eleito se Deus quiser. Tina sabe do que eu estou falando. Sabe o que aconteceu? Ele não foi eleito. E a torcida do Bahia, todo mundo dizia que ia votar nele. Sabe por quê, irmãos? Porque só é colocado e deixado no lugar a permissão de Deus. Você está pensando que esse pessoal tem controle da vida deles, é? Você está pensando que aquele candidato que recebeu uma facada, que ele não morreu porque ele teve sorte, foi? Ele foi a mão de Deus, irmão. Você está pensando que um outro está preso e um outro que está representando por circunstância, é? Isso tudo é Deus permitindo, irmãos. Porque quando a igreja ora, o carnegão começa a sair. Quando a igreja ora, o pulso começa a sair. É porque a gente não entende quanto tempo nós temos orado pelo Brasil. E agora a Bíblia diz uma outra coisa. Verso 2. Por isso, quem recusa a sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus, e os que fazem isso trarão condenação a si mesmo. O que eu quero dizer para os irmãos? Se eu tenho um comportamento de desobediência às normas do meu país, eu sou alguém que planta maldição para a minha vida. Se eu retaliar, por exemplo, enquanto esse presidente estiver aí, eu não vou pagar imposto, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Maldição para a minha vida. Por quê? Porque eu sou um agente de Deus na minha nação. Amém, meus irmãos? Então eu não posso trazer maldição para mim mesmo. Por exemplo, um pastor, é o do lado de cá. Se o país aprova uma lei, uma norma, uma lei, vamos melhor dizendo, uma lei, que essa lei contradiz o que a Bíblia diz, por exemplo, aquilo que estão falando agora sobre o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Eu acho que as duas pessoas do mesmo sexo, elas não querem casar, deixa elas casarem, o problema é delas. Eu não vou me envolver com isso. Porque elas sabem que eu não vou realizar o casamento delas. E eu vou explicar biblicamente por que é que eu não realizo o casamento. Não querem casar? Eu vou dar pedrada em ninguém? Eu vou xingar ninguém? Não quer casar? Case. Agora tem uma coisa, irmãos. Eu não vou casar dois homens. Por que eu não vou casar dois homens? Porque é contramão de Deus. Porque Deus disse que no princípio criou Deus Ixe e Isha, isto é, macho e fêmea, homem e mulher. Então, eu respeito quem quer um parceiro do mesmo sexo. Eu respeito e tenho que respeitar. Minha obrigação é respeitar. Mas a essa lei eu não obedeço. Por quê? Porque bate de frente, de encontro à vontade de Deus. Até aí tudo bem? Versículo 3. Porque os governantes não são motivo de medo. Está vendo? Aí já é o que deveria ser. Para fazer o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás o louvor dela. 4. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Então, aí está o modelo ideal. A autoridade deveria ser de Deus para o nosso bem. Um vereador deveria criar leis para facilitar a vida do povo. Um prefeito deveria legislar para o bem do povo, assim como os deputados, os governadores, o presidente. Mas, infelizmente, não tem sido assim. E porque o lado de lá é azedo, o lado de lá faz as coisas erradas, eu vou fazer também? Jamais. Verso 6. Por essa razão, também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Ok, até aí tudo bem. Dai a cada um que lhe é devido. Olha que coisa linda. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Por exemplo, o pastor, que é um líder espiritual da igreja, ele precisa de imposto? Quem acha que o pastor precisa de imposto? Eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa, não. O pastor precisa de tributo? Então não dê tributo ao pastor. Não dê imposto ao pastor. Quando o pastor orar e disser assim, essa oração vale tanto, não dê. Claro que você nunca viu isso aqui. Mas se você estiver em algum lugar e alguém disser assim, a minha oração é oração forte. E quando eu oro o negócio acontece, oferta de tanto no altar. Mentira. Você não dá tributo e nem imposto a pastor. Agora, quer ver uma coisa que você dá ao pastor? Aqui. Você dá ao pastor temor e honra. Pensa nesses 17 anos de ministério, legal e ilegal, mente falando.
como eu tenho recebido honra e temor dos irmãos. Não tenho o que reclamar. Mas eu vejo muitos irmãos não pagando os seus tributos e não pagando os seus impostos. Pastor, mas como é que eu vou pagar impostos? Se eu pagar impostos, eu não sobrevivo. Bom, eu estou falando da recomendação bíblica. A responsabilidade é sua. Nós devemos fazer a nossa parte. O ideal e o real. Bom, verso 8 diz assim: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Bom, aqui eu não vou me adentrar muito, porque no mês de novembro nós vamos falar sobre finanças. Aqui é para o cristão saber o seguinte: o ideal é que o cristão nunca comprasse nada a prazo. Esse é o ideal. Eu só devo dever o amor. Eu vou lhe amar. Você quer parcelas de amor? Eu vou parcelar meu amor por você até a volta de Jesus. Parcelou o amor. Agora, o cristão não deveria ter muitos cartões de créditos. O cristão não deveria comprar nada muito longo. Esse é o ideal. Mas, pastor, vivemos em outro mundo, concordo. Então você compra dentro das suas possibilidades. Compre fazendo muitos cálculos. Mateus 22. A coerência deve nortear a vida do cristão. O cristão deve ser um exemplo naquilo que faz. O cristão tem que se esforçar muito para ser uma pessoa diferente. Ele deve falar diferente, ele deve se comportar diferente, ele deve ser um destaque positivamente, sem palavras, no lugar que ele está inserido. O cristão deve ser aquela pessoa que chega num ambiente e se a comida for pouca, o cristão, ele tem coragem de dizer: eu prefiro ficar com fome para que essas pessoas comam primeiro. O cristão é aquele que tem uma tese pronta na sua cabeça: farinha pouca, meu pirão por último. O cristão é aquele que entende que melhor coisa é dar do que receber. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um evangelho tão triunfalista que nós só estamos pensando em nós mesmos. E isso é um perigo. Então vamos lá, Mateus 22, 17 a 21, diz assim: Dize-nos, pois, Senhor, o que te parece? É correto pagar tributo a César ou não? Bom, agora eles estão eles criaram uma armadilha para Jesus, e eles estão querendo saber de Jesus, já que César não é Deus, é correto pagar tributo a César? Bom, tributo, imposto. Tributo, casual. Imposto, fixação. Mas é correto pagar casual ou fixado? Vamos ver lá o que Jesus diz, 18. Jesus, porém, conhecendo a malícia que estava no coração dele, disse: por que me experimentais, hipócritas? Eles sabiam o que estavam falando. 19, olha que coisa linda. Mostrai-me a moeda do tributo. Me mostra aí sua moeda. Eles mostraram a moeda a Jesus. E ele disse: de quem é esta face, essa figura que está nessa inscrição, que está carimbada nessa moeda, que está fixada nessa moeda? De quem é essa figura? Vamos lá, 21. Dizem-lhe eles: de César. Ah, é de César? Então deixa eu ensinar uma coisa a vocês. Dai, pois, a César o que é de César. Dai, pois, a Deus o que é de Deus. Podemos repetir juntos? Dai, pois, a César. Olha bem, irmãos. Para a gente finalizar essa fala, porque é só uma fala instrutiva, o que seria dar a César o que é de César? Por exemplo, o imposto é de César. César é cruel. César não libera o imposto. O dízimo é de Deus. César, se você não pagar o imposto, se você não pagar a conta de água e de luz, César corta a conta de água, a conta de luz. Se você não pagar o aluguel, César te despeja. Deus, se você não devolver o dízimo, Deus continua te amando. Caramba, é fantástico isso. Deus, se você não der a oferta, Ele continua te amando. Eu sei que Ele fica perguntando assim: não é possível que essa pessoa não desperta, mas Ele continua te amando, porque Ele não é César, Ele é Deus. Amém, meu irmão? Aqui não é Deus, aqui é César. E César, quando entra na vida de uma pessoa, às vezes entra como devorador. Por isso que tem pessoas que têm medo de César, esquecem de temer a Deus. Ter medo é colocar a mão.
Temer é abrir os braços. Enquanto muitas pessoas vivem colocando a mão, algumas estão escolhendo abrir os braços, porque quando eu abro os braços para Deus, até César recebe impacto, porque Deus abençoa a minha vida e eu abençoo o Estado, louvado seja o nome do Senhor. Agora guarde uma coisa que eu vou te dizer, lá em Itapuã, um querido irmão, mas querido irmão demais, homem de Deus, passou uma dificuldade, deu testemunho na igreja e chegou no gabinete e falou: pastor, chama o tesoureiro aí, porque eu quero fazer um parcelamento dos 9 meses que eu fiquei sem dizimar. Falei: sério, meu irmão? 9 meses, pastor. Eu chamei o tesoureiro, botei na sala, eu falei: quero explicar uma coisa para os dois. Falei: meu irmão, aqui para dar os 9 meses atrasados, ele quer parcelar a dívida do dízimo. Tá bom, tesoureiro? O tesoureiro chega lá, lambeu os lábios. Tá bom, pastor. Eu disse: nota aí, número 1. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como assim, pastor? Você vai pagar a Deus, meu irmão? Se você quiser pegar esses 9 meses como ato de glorificação a Deus, como atitude de fé, como atitude do seu coração, como atitude de tranquilidade da mente, faça isso. Mas fazer para botar a vida em ordem com Deus, vida em ordem com Deus é ter misericórdia de mim agora está resolvido o problema com Deus. Acabou. César não. César, se você estiver devendo 10 meses, pode até entrar uma promoção, mas você paga a César. Porque César é cruel. Mas Deus, se você está devendo e hoje de manhã você pedir perdão e recomeçar, Deus é amoroso. Amém, meu irmão? Então, para finalizar essa palavra, é só isso. Guarde bem o que eu estou dizendo. A César. Hoje, gente, ajuda aí da internet, que o povo aqui está fraco. Junto, vou falar bem bonito. Dai, pois, a César o que é de César. Agora juntos, vamos lá. Dai, pois, a Deus, a César eu dou imposto, a Deus eu dou meu coração. Ai, Deus, obrigado, Senhor. Eu quero dar meu coração a Deus, porque César já tem muito de mim. Ô César, quando eu pago a escola da minha filha, quando eu compro 1 quilo de arroz, ô César, quando eu vou colocar o combustível no carro, ô César, mas quando eu estou desesperado, aleluia, Deus. Quando eu estou achando que a coisa não vai dar certo, aleluia, Deus. Ô César, fique no seu canto, porque um dia você vai pagar o preço, porque eu quero é Jesus. Vamos dizer que você vai pagar uma conta de luz. Vai pagar uma conta de luz, é a ideia. Você foi pagar a conta de luz. Chegou numa igreja, o pastor disse assim: pela fé, dê tudo que você tem. Eu quero fazer aqui, desafiar a sua fé. E você, tudo que você tem, mesmo que seja uma conta de luz ou um aluguel. Eu quero te dizer, não faça isso. Porque isso é de César. Os crentes obedecem à Bíblia. Se você não pagar a conta de luz, César te pega. Então, mesmo que o pastor diga para você, dê o que é de César, você não dê, obedeça a Jesus. Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César. Pague a sua conta de luz. Pague o seu aluguel, pague o seu condomínio. Agora eu vou lhe dizer uma outra coisa. Se alguém disser para você um cartão de crédito, os juros de uma loja, uma conta de água, de luz, seja quem for, se alguém disser, me dá o que é de Deus, repreenda na hora, dê a Deus o que é de Deus. E o que eu ensino do dízimo é o seguinte, olhem para mim, deixa as crianças, olhem para mim. O que eu ensino do dízimo é o seguinte: dízimo não é 10ª parte, dizimar é destruir. Dízimo é assim, você divide em 10 partes. 1 parte, 2 partes, 3 partes, aí chega até a 10ª. Só que dízimo é primícia. Quando você recebe o seu, você dá a primeira parte. Eu nunca esqueço, irmão. Cheguei no hospital, o irmão tinha tido um infarto, estava lá no aparelho. Quando saí daquele hospital, a filha bateu no meu ombro e disse: pastor, antes dele entrar em coma, ele disse: em nome de Jesus, não esqueça de devolver meu dízimo. Diácono, pega esse dízimo aí. Eu nunca esqueço uma irmã aqui da igreja. Esqueci o nome dela agora, irmã Hilda, não. A irmã faleceu. A filha me procurou no final, eu chamei o irmão Edivaldo, não sei quem foi mais, e ela entregou um cheque para a gente. E o que foi isso, minha irmã? Ela disse que enquanto meu dinheiro estivesse saindo, mesmo morta, enquanto não resolvesse tudo, era para o dízimo ir para a igreja. Só quem sabe o que é dar a César, o que é de César, e quem dá a Deus o que é de Deus. Tem muita gente pegando o que é de Deus e dando a César. E é por isso que a vida não prospera. É por isso que traz opção para a sua vida. Porque eu não dou para ser abençoado. Eu dou porque já sou abençoado. Mas quem tira de Deus para dar a César, paga um imposto na alma. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso e especial. Rogo,
para que o nosso país não entre em convulsão. Rogo para que as pessoas entendam o resultado das urnas e que mantenhamos o nosso coração firmes no Senhor. Quero abençoar a minha vida, a vida dos irmãos que aqui estão e dos que estão espalhados pelas redes sociais. Nós juntos agradecemos ao Senhor por este dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e vos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz. Em nome de Jesus.